Glória. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Amém. Que essa paz que excede todo entendimento esteja com você, na sua vida, na sua casa, na sua família e principalmente sobre o seu coração. Amém? Eu gostaria que ainda de pé os irmãos abrissem comigo Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 26. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 26. Para a glória de Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Segunda Lucas o quê? Lucas 1, 26. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Diz assim: o anúncio do nascimento de Jesus, para os teólogos é chamado de anunciação. Diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-se-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondeu o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em tua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Aleluia! Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Por mais um minuto eu gostaria que os irmãos orassem comigo. Pai querido, Deus amado, a tua palavra está aberta, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ministra aos nossos corações nessa noite, Senhor. Que tu cresças e eu diminua, Senhor. Porque de mim mesmo eu nada tenho a dizer, ó Deus. Mas estou aqui na tua dependência, Senhor, na tua direção. Que o Senhor fale aos nossos corações, ministra, Senhor, e que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Oh, glória a Deus, aleluia. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, né? Aleluia. Para nós que estudamos teologia, é chamado de anunciação, que é o momento que o anjo vem até Maria e anuncia o nascimento de Jesus. Só que hoje eu não quero falar sobre o nascimento de Jesus. Eu quero falar dessa Maria, da irmã Maria, né? Que muitos demonizam Maria. Muitos têm bronca de Maria. Mas Maria foi uma serva de Deus. Maria foi uma mulher escolhida. Foi uma mulher separada pelo Senhor. Foi uma mulher que Deus contou com ela para que fizesse parte do grande plano do Senhor para a humanidade. Aí você fala assim: ela é digna de adoração? Não, mas ela é digna de admiração. Assim como Paulo, assim como Daniel, assim como Moisés, nós também podemos e devemos admirar a vida dessa santa mulher de Deus. E aí eu
E eu descobri muitas coisas. E eu descobri que naquela época as pessoas davam as filhas em casamento entre 12 a 15 anos. Então Maria era uma menina ainda quando ela foi visitada pelo anjo, quando ela estava prometida a José. Porque o noivado de antigamente não era igual ao noivado de hoje. O noivado de antigamente, ele já era um contrato de casamento. A única diferença é que eles não tinham ainda morado dentro da mesma casa. Era cada um na sua casa, então já era um casamento. Então Maria, se achar grávida naquela situação, ela poderia, pela lei daquela época, pela lei mosaica, ela será apedrejada por ela se achar grávida. E aí eu estudando a respeito, José ele pensou em fugir por quê? Para que a culpa caísse sobre ele e ela não fosse apedrejada. Porque as pessoas poderiam pensar que ele engravidou a Maria e aí ele fugia e ele assumia a culpa para si para tentar protegê-la, não porque ele era um covarde. Olha quando a gente estuda e quando a gente entra mais a fundo, como a gente aprende das riquezas de Deus e como que Deus vai ministrando ao nosso coração. Então, olhando para essa menina, ela tinha algo diferente. E vejam, irmãos, que naquela época não tinha Bíblia. O que eles tinham era a lei de Moisés, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é chamado de Torá. Quando você ouvir falar em Torá, são o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, do Velho Testamento. E naquela época as mulheres também não tinham instrução, elas não sabiam ler, elas não tinham cultura, né? E ela ouvia de falar de Deus. O que ela sabia de Deus era o que os seus antepassados falavam, porque naquela época as pessoas eram ensinadas de Deus de uns aos outros, de pai para filho. A Bíblia não fala muito de geração em geração e os filhos dos filhos, porque naquela época se contava as histórias, se contava que Moisés abriu o mar, se contavam que Josué derrubou as muralhas de Jericó, iam se contando as histórias e essas histórias iam de pai para filho. E a história sobre Deus chegou a essa Maria simples. Quem era Maria? Maria era a prima de Isabel. E Isabel era a esposa do sacerdote. Então a gente entende que ela poderia ter algum parentesco sacerdotal. Só que ela morava em Nazaré. E os judeus, eles meio que deixavam para lá quem morava em Nazaré. Porque era uma cidade que tinha gentios. E os judeus eram uma bênção, né? Tudo que se misturava, eles ignoravam. Se o judeu casava com outro povo, eles ignoravam. Assim como eu já disse uma outra vez que eu preguei aqui sobre os samaritanos. Que os samaritanos, eles eram judeus. Mas como eles se misturaram com outros povos, eles eram rejeitados pelos judeus. E essa cidade de Nazaré, ela tinha muitos gentios. Por isso que existe uma passagem que diz, alguém já ouviu falar? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Já ouviram essa passagem? Amém. Justamente por isso. Porque Nazaré era uma cidade rejeitada, desacreditada. E aí quando a gente vai mergulhando no universo da Bíblia, a gente vai entendendo algumas coisas. Então o que eu vejo na vida de Maria? Uma menina de 12 a 15 anos. Hoje, nos mundos atuais, é tão menina assim, né? No meu tempo ainda era. Eu tenho 39 anos. No meu tempo ainda uma menina de 12 a 15 anos era uma menina. Então era uma menina e que ela conheceu Deus de ouvir falar, mas que ela era muito devota a esse Deus. Porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Ô, glória, Deus não aleluia. chega na sua tenda antes de você se compromissar com Ele. Da mesma forma que, teoricamente, deveria ser que o noivo não conhecer a noiva antes do casamento. Então Deus, Ele viu o tremor daquela menina. Gente, menina. O quão essa menina era devota e ela amava a Deus, ao ponto dela estar na sua casa e
Santo ainda não estava, né, declaradamente na terra, ela foi visitada pelo Senhor. Ela foi visitada. Gabriel, ele só visitou 3 vezes as pessoas durante toda a Bíblia. Gabriel visitou Daniel. Gabriel visitou o marido de Isabel, que agora me fugiu o nome. Zacarias. E Gabriel visitou a Maria. Então foram eventos extraordinários para esse anjo ser colocado em ação e o Senhor deixar registrado para nós. E aí eu fico pensando, quem era Maria? O que Maria fazia para ela ser responsável de criar o Filho de Deus? Dela ser responsável por gerar aquilo que o Senhor estava entregando à humanidade. Irmãos, é maravilhoso que aí a história conta da perseguição. E aí tem os estudos que os arqueólogos fazem sobre a perseguição. Quando ela foi morar com Isabel, que José teve que tomá-la apressadamente como esposa e casar com ela. E uma coisa interessante é que o noivado durava 1 ano. E esse 1 ano era para o noivo juntar o dinheiro do dote, porque ele tinha que pagar a família o dote, e era para ele construir a casa para ele morar. Então ele tinha um prazo, ficou noivo, então em 1 ano ele tem que pagar o dote e ele tem que casar. Então quando aconteceu isso, o Senhor fez uma revolução na vida de Maria. Uma menina que foi achado graça, que foi achado favor, porque graça é favor não merecido, porque Maria também era pecadora, amém? Amém. Só que ela era uma menina devota a Deus. Ela era uma menina que é exemplo para nós, que é coisas que hoje nós não somos. Quando a irmã Consolação começou a falar aqui, eu falei, parece que ela está sabendo tudo que eu vou pregar. Só que nós não conversamos, irmão. Nós conversamos na sexta-feira, ela só disse para mim, eu estou orando por você. Aí eu falei, amém, porque eu tô com muita dor no joelho. Porque para os irmãos que não sabem, eu tenho sequela de um acidente, que eu perdi o meu marido, né? Enfim. Então eu ainda tenho algumas dores desse acidente. E eu falei assim, amém, irmã. Foi Deus mesmo. Porque ela estava orando. E eu passei uma batalha muito grande essa semana. Quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, os levantes vieram muito forte. Só que maior é aquele que nós cremos, amém? E a palavra ela vai penetrar aos corações em nome de Jesus. Aleluia. E o que o Senhor me traz nessa noite para falar é, vamos sair do raso. Aleluia, Pai Deus. Chega de molhar só um pezinho na presença de Deus. Chega de ser religioso. Aleluia. Aí você fala assim, não, eu oro. Tem um monte de outra religião que a pessoa também ora 3 vezes por dia. Ai, mas eu jejuo. Tem religião aí também que não é cristão, que eles também jejuam. Mas eu sacrifico. Tem um monte aí que sacrifica. Nós precisamos nessa noite tirar a capa de religiosidade. Oh, glória a Deus. Chega de falar o crentez fluente. Porque misericórdia. Porque isso. Porque hoje você não xinga, mas você fala que é o filho de Nabucodonosor. Hoje você não xinga, mas você fala misericórdia. Você aprendeu a falar o crentez fluentemente. Você aprendeu a agir, de repente até a vestir como crente. Mas e o seu coração? E a sua alma? E a sua intimidade com o papai? Oh, Deus. Aonde está? Como está? Glória a Deus. E aí o Senhor ministrou no meu coração. Maria não vivia no raso. Aleluia. Ela não tinha uma Bíblia com 66 livros, com mais de 8.000 promessas, mas ela cria no Deus de Israel. Oh, glória a Deus. E hoje nós estamos aqui com a Bíblia, com mais de 8.000 promessas e nós não cremos. E nós estamos aqui com uma Bíblia cheia de exemplos de heróis e de heroínas da fé e nós não cremos. E nós queremos viver distraídos. E eu acredito que Maria só ouviu a voz do anjo porque ela estava atenta. Aleluia. Ela não estava no WhatsApp, ela não estava no Facebook, ela não estava
isso com ele. Aí você fala para mim, Sheila, mas Deus não ama a humanidade? Deus ama a humanidade. Mas pense, Jesus pregava e alimentava multidões, amém? Mas quem se assentava à mesa? Os discípulos. Aleluia. Era uma multidão, mas apenas 12 se assentavam com ele. Glória a Deus. 12 tinha relacionamento. E nessa noite o Senhor tem convidado a mim e a você para termos relacionamento com Deus. Como a irmã Consolação disse, rasgar o coração, que está escrito lá em Joel. Como foi dito aqui, se arrepender. Entenda, no Salmo 139 o Senhor diz que Ele nos sonda e nos conhece. E por que nós temos que entrar na presença de Deus com um crentez fluente? O Senhor, Ele conhece o seu coração. Não adianta você chegar querendo se esconder do Senhor, porque Ele já sabe. Oh, aleluia. Não adianta você querer se esconder daquilo que você fez, daquilo que você sente, porque o Senhor já sabe. O Senhor, Ele te sonda, Ele te conhece. E por que nós vamos viver essa vida medíocre espiritual? Maria, ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus. E hoje nós somos escolhidos também para gerar frutos do Espírito. Oh, glória a Deus. Hoje nós somos chamados a frutificar. Você lembra da história da figueira? Que Jesus foi até a figueira e ele não achou fruto? O Senhor está procurando frutos em mim e em você. Aleluia. Aleluia. Com licença da irmã Consolação, eu vou dizer algo aqui. Pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Oh, aleluia, Jesus. Glória. E eu senti isso muito forte no meu coração, irmã Consolação, quando você estava aqui na abertura. O pastor, ele cuida. O pastor, ele apacenta. O pastor, ele chama atenção. O pastor, ele vai buscar se a ovelha está perdida. Mas quem multiplica ovelhas são as ovelhas. Aleluia, Jesus. O Glória. que nós estamos fazendo para multiplicar o rebanho dos salvos? Oh, papai adorado, fale. Você usa suas redes sociais para compartilhar piada, para compartilhar bobeira, mas você não tem coragem de compartilhar o culto da sua igreja. Oh, Senhor Jesus querido. Você compartilha a pregação da pregadora famosa, mas você não compartilha a pregação da sua igreja local. Oh, aleluia, Jesus. Você não honra e você não valoriza a quem ora e a quem jejua por você e pela sua vida, para quem apacenta a sua alma. Oh, Espírito de Deus. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas o Senhor sabe, porque eu ali sentada naquela cadeira, o Senhor começou a ministrar isso no meu coração. A Bíblia diz para nós pregarmos em tempo e fora de tempo. Oh, aleluia. Então, irmão, seja canal de Deus. Amém. Seja canal para gerar outras ovelhas. Assim como Maria, ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus. Hoje nós somos chamados para gerar frutos para Deus. Aleluia. Deus nos chamou para frutificar. Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Irmã Sheila, é todo mundo que vai aceitar? Não, mas a nossa obrigação é pregar. Oh, aleluia. Tem muitas pessoas que às vezes elas não vão aceitar de imediato. Tem muitas pessoas que elas não vão dar muito ouvido para você. Só que na hora que ela estiver sofrendo, ela vai falar assim: a irmã ou a fulana me disse que Deus tem uma solução para mim. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tinha uma irmã que falava de Deus para mim. Tinha uma irmã, um irmão que falava de Jesus para mim. Eu vou procurar uma igreja. Eu vou procurar esse Jesus. Eu vou procurar. Irmãos, lançai as sementes. Oh, glória a Deus. Lance as Aleluia. sementes. Aleluia. Lance no solo que Glória se a chama Deus. mundo. Oh, O glória. Senhor escolheu a mim e a você. Essa chamada é para todos. Lógico que cada um tem uma vocação. Um
vocês que eu vi muito interessante. Tinha 3 pessoas que foram diante de Deus no julgamento. Um pastor, um contador e uma mãe. E aí esse pastor chegou e era como, né, na encenação, como se Deus falasse para ele: apresenta minhas contas. Aí ele falava: não, mas eu sou pastor. Aí Deus falava: apresenta minhas contas. E ele falava: não, eu sou pastor. E depois ele chamava o contador e me falava: apresenta-me o rebanho. E ele falava: não, eu sou contador. Aí Deus falava: apresenta-me o rebanho. E aí quando chegou a vez daquela mãe, ela falou assim: meu Deus, esses 2 homens, eles não cumpriram o chamado deles. Porque o pastor era para ser contador e o contador era para ser pastor. E ela chegou atemorizada. E ela chegou e falou para Deus: Deus, eu só fui mãe. Deus virou para ela e falou assim: através dos seus 3 filhos que você criou no caminho do Senhor, milhares de pessoas foram salvas através da vida deles. Aleluia. Irmãos, a gente tem que entender o nosso chamado. Às vezes você fala assim: eu queria estar numa plataforma, eu queria estar cuidando da minha casa, eu queria estar cuidando dos meus filhos, mas talvez seu chamado não seja esse. Talvez o seu chamado é sair para as ruas, pregando, evangelizando. Porque ministério, irmãos, não é ser visto, é serviço. Aleluia, pai, é verdade. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha 13 anos, eu morava em Osasco. Osasco, né? Eu vou até falar que é o fantástico mundo de Oz, porque tem hora que é só Jesus da causa naquele lugar. Né? Muitos problemas naquela cidade, mas eu abençoo ela em nome de Jesus. Amém. E eu entrava nas favelas e eu não pensava que eu podia levar um tiro, irmã. Eu tinha 13 anos, 14 anos, 15 anos, e eu entrava nas favelas, e eu ia evangelizar, e eu entrava nas áreas livres, onde tinha, né, não tinha nem casas, eram só barracos, e às vezes a gente entrava num barraco para fazer uma oração, e eu falava assim: nunca na minha vida eu imaginei que um dia eu teria um microfone na minha mão. Até porque a igreja que eu congregava, as mulheres não tinham oportunidade. Então nunca eu imaginei isso na minha vida. E quando o Senhor me deu a oportunidade, um belo dia, quando eu engravidei da Luísa, eu falei assim: Deus, agora eu vou cuidar da minha família. Eu não quero mais esse negócio de pregar, eu não quero mais esse negócio de fazer obra de Deus. Eu não quero. Eu vou cuidar da minha filha. Porque os meus filhos têm 17 anos de diferença, a Luísa é um milagre, meu marido era vasectomizado, eu só tenho um ovário doente, e eu falava assim: eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar daquilo que o Senhor me deu. Eu não vou deixar de amar Jesus, eu vou continuar indo para a igreja, mas eu vou ficar sentadinha. Irmãos, não é do jeito que a gente quer. Maria, ela achou que ela ia ser noiva, que dali um ano ela ia casar, ela ia ter os filhos dela, e a vida dela seria aquela vidinha comum, não é? Porque ela era uma mulher comum. Só que não. Deus escolheu ela para gerar o filho dele, para trazer ele, porque ele tinha que provar que o filho dele saberia o que nós sentíamos, por isso que Jesus veio em carne, para experimentar os mesmos sentimentos, Aleluia, Jesus. para experimentar as mesmas dores e para provar que é possível vencer. Amém? Amém. Glória a Deus. E quando Deus falou para mim, eu acho que Deus só falou assim: tá bom. Um ano, mais de 2 anos se passaram, nós viemos para cá, 17 dias depois sofremos um acidente, eu fui arremessada a 4 metros de distância, eu devia ter morrido, mas eu não morri, mas aí o meu marido morreu, e eu fiquei viúva, e aí ali convalescendo no sofá, o Senhor falou para mim: retoma. E aí ele usou uma serva e falou: você foi dada a missão de continuar. Aí eu falei: ok,
que eu não mando mais em mim. E que não viva eu, mas que viva o Senhor. Aleluia. Aleluia. E o que eu quero dizer para os irmãos é: eu sou melhor? Não. Eu sou pecadora. Porque Deus me escolheu, só Ele sabe. Porque eu não me sinto digna. Eu não me sinto capacitada. Mas Ele me escolheu. E se Ele me escolheu, eu vou. Ainda que seja como diz no Salmo 126, andando e chorando, mas caminhe. Não desista. Não deixe de crer. Não pare de crer. Não deixe de cumprir aquilo para que o Senhor te chamou. Não permita que o medo, não permita que a apatia, ela te desligue do plano original de Deus. Porque Deus nos chama para salvação. E depois de salvos, nós temos que salvar. Porque só pode salvar quem é salvo. Glória a Deus. E o que nós temos feito com aquele presente que o Senhor nos deu? Com o Espírito Santo, com a promessa da vida eterna, nós estamos guardando para nós mesmos? Porque nós não estamos dispostos a enfrentar as dores e as lutas? Porque eu não estou aqui para mentir para você que é fácil. Eu não vou falar para você: olha, aceitou Jesus, eba, tudo é mar de rosa, porque não é. Maria carregava o Filho de Deus. E ela teve que grávida andar no jumentinho. E ela teve que grávida ir para o Egito. E ela teve que colocar o filhinho dela, que ela gerou 9 meses, numa manjedoura, porque não tinha um hotel, não tinha uma hospedaria, não tinha um lugar bonito, Tainá, para ela colocar o filho dela recém-nascido. Olha quanta luta. Olha quanta luta ela passou. Mas ela foi obediente. Eu imagino que na hora que diz aqui, no versículo... Deixa eu só achar aqui. No versículo 29, que quando ela diz assim, turmou-se muito ela com aquelas palavras. Quando o anjo falou para ela que ela era muito favorecida, penso eu que ela falou assim: ué, o que é isso? Porque se o anjo disse no versículo 30, não temas, é porque ela estava com medo. Quem concorda? Amém. Se ele disse não temas, é porque ela estava com medo. Imagine quantas coisas passou na cabeça dela enquanto ela recebia essa mensagem do anjo. Meu Deus, o que eu vou passar? Meu Deus, eu sou solteira. Meu Deus, eu sou virgem. Meu Deus, eu sou desposada. Meu Deus, quem sou eu que moro nessa cidade rejeitada e insignificante? Meu Deus, eu sou só uma Maria. Uma Maria, mais uma Maria. Só que depois que ela entendeu o propósito de Deus, que o anjo revelou para ela tudo aquilo que aconteceria, ela diz o quê? Lá no versículo 38, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Aleluia. Nós estamos dispostos a falar isso hoje? Glória a Deus. Eis-me aqui. Aleluia. Não quer dizer que não vai doer, mas quer dizer que vai valer a pena. Aleluia, Jesus. Não é que ela não sofreu, porque ela sofreu, mas valeu a pena. Aquilo que ela gerou teve um propósito muito maior. E hoje, quando eu olho, que vai fazer em julho 2 anos que o meu marido morreu, eu falo assim, irmã Tainá, eu não entendo. Por que teve que ser assim? Mas Deus tirou a minha estrutura e falou: agora você depende de mim. Aleluia. A missão dele foi cumprida e agora você depende de mim. Glória a Deus. E aí, quando eu entro no YouTube, irmã Tainá, para honra e glória do Senhor e somente dele, eu vejo meu testemunho com quase 20.000 visualizações. Glória a Deus. E eu falo assim: não é nada sobre mim, é tudo sobre ele. Porque eu de mim mesma eu não posso gerar nada. Eu só posso gerar se vier do Pai. Assim, da mesma forma que Maria não poderia gerar um filho a não ser pelo Pai. Glória a Deus. Aleluia.
intimidade. Que você não ore porque você tem que orar, mas que você ore porque você sente saudade da presença do Pai. Aleluia. Que você não jejue porque você tem que jejuar ou porque você quer uma bênção, mas que você jejue para você matar a sua carne e ficar mais perto do Pai. Amém, Jesus. Glória a Que Deus. você consiga chamá-lo de Pai. Assim como um filho, às vezes não tem muita intimidade com o pai, mas às vezes quando a gente tem intimidade com a mãe, que você senta com a sua mãe e você fala assim: mãe, é isso, que você tem essa mesma intimidade com o pai. Aleluia. Entenda que nós somos filhos do Deus vivo. Glória a Deus. Que Ele colocou o seu filho nessa terra, o seu filho unigênito, o seu único filho, para que Ele, através do sacrifício na cruz, nós também viéssemos a nos tornar filhos. Aleluia, Jesus. Só por misericórdia e graça. Porque João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira. Quando a Bíblia fala de tal maneira, é uma maneira que não dá para explicar. É uma maneira que não cabe em palavras. A Bíblia não consegue relatar o tamanho do amor desse Deus. E é esse Deus que nos ama. E é esse Deus que nos chama de filhos. E Ele nos chama de sacerdotes. E Ele nos chama de escolhidos. E Ele nos chama de raça eleita. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que você que está entendendo glorifique ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Você Pai. é escolhido. Aleluia. Você não é qualquer um. Glória a Você Deus. não é qualquer um. Você é filho. Aleluia, Jesus. Assuma a sua posição de filho. Livre-se da capa de religiosidade. Livre-se do nome de crente. Porque crente até o diabo é. Mas queira ser um cristão, que significa um pequeno Cristo. Aleluia. Seja imitador de Cristo. Glória a Deus. Senhor, eu não sei como ser imitador de Cristo. Os 2 mandamentos que Ele nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas, sobre a sua família, acima do seu amor pelo seu filho, acima do seu amor pelo seu marido, acima do seu amor pelos seus pais, acima do seu amor pelo seu trabalho. Ame a Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Porque, irmãos, de uma coisa eu tenho experiência: filho vai embora, ele vai viver a vida dele, né, irmão Consolação? Com certeza. Eu tenho um menino de 20 anos que ele já mora sozinho, dono da vida dele. Filhos vão embora, o seu cônjuge pode chegar a hora dele, ele vai partir. Os pais, eles se mudam de cidade, os parentes te ignoram, mas Deus, Ele sempre fica. Aleluia. Ele é digno do nosso amor, da nossa dedicação. Glória a Deus. Essa devoção que Maria tinha a Ele. Aleluia. Aleluia. Que nós possamos alcançar corações devotos e corações sinceros na presença de Deus. Aleluia. Sem qualquer capa, sem qualquer mentira, sem qualquer falsidade, porque Ele te conhece mesmo antes de você falar. Aleluia, Ele Jesus. te conhece mesmo antes de você pensar. Ele te criou de dentro da sua mãe. Ele te escolheu quando você estava sendo gerado. Ele sabia que hoje você estaria aqui. Glória a Deus. Entenda que para Deus nada é oculto e nada é segredo desde a fundação do mundo. Aleluia. Porque Deus não foi criado. Deus, Ele é e sempre será. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então que nessa noite, que para nós sermos como Jesus, nós possamos amar o Pai sobre todas as coisas. Aleluia. E depois que nós amarmos o Pai, Senhor, o que nós temos que fazer? Nós temos que amar a nós mesmos. Nós temos que saber que nós somos filhos. E depois que eu amar a mim mesmo, eu tenho que amar o meu próximo. Aleluia. Eu tenho que ansiar para aquela mesma salvação que me alcançou, alcance aquele
aquele que está perdido no mundo. Oh, aleluia. Eu tenho que gerar frutos para o céu. Eu tenho que gerar frutos para o reino de Deus. Porque Jesus está voltando. Aleluia. Vocês lembram da parábola dos talentos? Que o Senhor foi viajar e deixou o talento. E aquele que tinha 2 multiplicou para 4. Aquele que tinha 5 multiplicou para 10. E aquele que tinha 1, ele foi tímido e ele enterrou. Só que o Senhor está voltando. E Ele vai cobrar os talentos que Ele nos confiou. Aleluia. Eu olho para a irmã Consolação e eu falo assim, ela é muito corajosa. E eu estou falando não para a glória dela, mas para a glória de Deus. Eu falei, ela é muito corajosa. Oh, glória a Deus. Porque ela ouviu o chamado de Deus e ela falou, Deus, eu vou. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Eu acredito quantas lutas e batalhas ela não passou para manter essa porta aberta. É verdade, Jesus. Não é fácil a gente obedecer. Mas eu acredito que quando teve o primeiro batismo, como o coração dela não se encheu de alegria. Aleluia. Quando ela vê as pessoas congregando, as pessoas aqui adorando, ela fala assim, amém, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E agora eu te pergunto, qual é o seu chamado? Aleluia. Oh, Deus. Para que o Senhor te chamou? É para abalar a sua estrutura mesmo. Glória a Deus. É para você falar assim, Deus pode me desconstruir, porque eu quero começar tudo de novo. Aleluia. Ainda há tempo de recomeçar. Ainda há tempo, como diz lá em Apocalipse, de você ver onde você caiu e se arrepender. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você falar assim, Deus, eu tinha um ministério e eu abandonei. Deus, eu tinha um chamado e eu abandonei. Deus, eu tinha algo que eu poderia fazer e eu deixei de fazer. Ou você diz assim, eu não fazia e eu vou fazer a partir de agora. Porque não é tarde. Eu vi uma mensagem que falava assim, que os crentes, eles estão dormindo. Como Jesus estava no barco com os discípulos. Não, perdão. Jesus chamou os discípulos para orar e eles dormiram. Hoje a igreja está dormindo também, irmã Consolação. Mas se você tem chamado para pregar, pregue. Se você tem chamado para cantar, cante. Se você tem chamado para orar, ore. Se você tem chamado para dançar, para Deus, dance. Mas acorda. Em nome de Jesus, igreja. Acorda. Acorda. Eu não sei quanto tempo você tem na igreja. E não importa. O que importa é que a partir de hoje, você pegue a palavra do Senhor e fale, não, eu quero ser como Maria. Eu quero gerar algo para o reino de Deus. Aleluia. Eu acredito, assim como se cumpriu Isaías 7,14, porque lá Isaías profetizou que nasceria um menino de uma virgem, e aconteceu. Por que você não crê que as 8.000 promessas que estão aqui vão se cumprir? Aleluia. Por que você não crê? Tinha uma promessa e se cumpriu. E por que tem 8.000 e a gente não crê? Então, em nome de Jesus, coloque-se de pé. A gente já vai encerrar a ministração. Mas eu gostaria de te chamar. Que você saiba que você tem um Senhor, que você tem um Salvador, e que Ele é seu Pai, e que Ele te chama, e que Ele virá. Aleluia. Só que enquanto Ele não vem, faça o que você tem que fazer. Oh, glória a Deus. Enquanto Ele não vem, compartilhe os cultos da sua igreja. Enquanto Ele não vem, compartilha versículo bíblico. Aleluia. Enquanto Ele não vem, compartilha louvor. Enquanto Ele não vem, fala da palavra. Enquanto Ele não vem, que a sua vida seja um exemplo de piedade, de servo de Deus. Porque às vezes, irmãos, as pessoas elas não ouvem o que nós falamos, mas eles observam a nossa
conduta. Amém. Então, a sua conduta, o seu caráter e o seu comportamento, a partir de hoje, seja de um filho de Deus. Seja de um pequeno Cristo. Amém. Amém? Amém. Eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos. E ore ao Pai. Se tiver que arrepender, pode arrepender. Aqui não existe juiz. Aqui existe um Deus de misericórdia. Um Deus que quer morar nos nossos corações. Um Deus que espera de nós como aquelas 10 virgens que estavam preparadas e atentas quando o noivo chamou. Elas estavam com as lamparinas cheias. Que você seja essa noiva. Que você esteja preparado. Ore ao Pai durante esse louvor. E que essa letra ela fale no seu coração em nome